a nossa devocional hoje de manhã, nossa pastoral, um Deus eterno, um Deus que nós podemos confiar que a nossa eternidade também está garantida. Queridos, quero compartilhar essa devocional no Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos 25 ao versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme o que a lei determinava. Simeão então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e a glória do teu povo Israel. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da tua palavra. Queremos pedir, Senhor, o teu auxílio. O Santo Espírito do Senhor nos auxilie nesse momento em que nós vamos refletir um pouco a respeito do que tua palavra registrou para nós neste dia em que Simeão toma em seus braços a Jesus Cristo. E te pedimos, Senhor, que nós possamos ver além do que os nossos olhos podem ver. Te pedimos, Senhor, que tua palavra aqueça os nossos corações, que ela ative a fé que está em nós, provido pelo próprio Senhor, para que nós possamos crer na tua Escritura como a palavra divina, a palavra que nos liberta do império das trevas. Te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito me ajude como instrumento em tuas mãos hoje e aos meus irmãos, para que nós possamos ver o quanto tua palavra tem a nos dizer, como é rica e que nós podemos nos alegrar na tua palavra, Senhor. É o que nós te agradecemos e nós te pedimos para esse momento. Amém. Domingo passado, o pastor Madison trouxe uma reflexão que nos abençoou muito, nos edificou muito, quando ele abordou a respeito da cegueira espiritual. O pastor Madison falou sobre as lentes que nos ajudam a enxergar com clareza o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida do homem. Hoje eu quero compartilhar com vocês esse texto do Evangelho de Lucas, seguindo uma direção bem próxima, bem parecida com o que ele falou no domingo passado. Veremos isso na vida de um homem de vida piedosa, conforme a palavra de Deus nos diz, chamado Simeão. Ele então aguardava ansiosamente o Messias de Deus, o Messias que Deus havia prometido. E o Senhor também havia prometido a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, ele foi conduzido de maneira cronológica pelo Espírito Santo para ir ao templo, estar naquele mesmo instante em que José e Maria chegariam ali com o menino de 8 dias para a consagração no templo. Nós podemos então dizer que esse é o momento em que o Kairos encontra com o Cronos, um sincronismo exato ali do tempo de Deus com o tempo do homem, com o Cronos. Simeão, ao ver aquele menino, nos diz o texto que ele tomou em seus braços. E Simeão, naquele momento, ele teve o discernimento espiritual para saber que aquele que ele tomava em seus braços era Jesus. E quando então é esse momento que ele expressa um cântico, onde ele diz: ó soberano, como prometestes, agora tu podes despedir em paz teu servo. Pensando no que foi dito no domingo ainda pelo pastor Madison, onde nós entendemos que alguns distúrbios nos nossos olhos nos fazem às vezes, ou nos impedem de ver com clareza, de enxergar com nitidez aquilo que está proposto para nós, aquilo que está diante de nós. E isso às vezes nos leva a ver apenas a superficialidade do óbvio. Não vemos além do que isso. E por causa disso, muitas vezes nós padecemos, muitas vezes nós erramos. E por causa disso, o povo anda errante.
o povo padece por exatamente não ver a nitidez o que a palavra de Deus tem para ele. Simeão ver duas coisas, meus irmãos, neste momento aqui, quando Jesus é levado ao templo para ser consagrado, conforme a própria lei dos judeus exigiam. Duas coisas eu quero aqui em breves minutos compartilhar com vocês. Isso deve nos ajudar também a ver além do que os nossos olhos podem ver. Esse é o tema para a nossa reflexão. Primeira coisa que Simeão viu, ele viu naquele menino chamado Jesus a salvação. No verso 30, você diz assim, vejamos, leia comigo melhor, 29 e 30. Agora, Senhor, despede em paz teu servo, segundo tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Primeira coisa que Simeão viu, além do que os olhos daquelas pessoas estavam ali, para ver, quem sabe, apenas uma consagração, Simeão viu a salvação de Deus. Meus irmãos, naquela manhã, quantas e quantas crianças foram levados ao templo também para serem consagrados ao Senhor. Havia muitas pessoas que estavam transitando ali. O templo, você sabe, era um lugar onde fazia todo sentido para o judeu, no sentido em que, no aspecto em que a relação com Deus perpassava por aquele lugar, pelo templo. Então, ali diariamente iam para um momento de reflexão, um momento de adoração. Simeão é um desses homens já de idade que constantemente estava no templo. Mas diz o texto da palavra do Senhor que o Espírito Santo estava sobre ele. Então Simeão, ao entrar naquele lugar, não entrava apenas para mais um ritual, mas Simeão de fato era conduzido pelo Espírito Santo para uma verdadeira adoração, para um encontro especial com o Senhor. E naquele dia, então, é um dia que o Senhor responde àquela promessa. As pessoas, talvez naquele dia, não passaram desapercebido o que estava acontecendo. Quem sabe naquela manhã, muitas pessoas estavam ali para mais um momento ritualístico. Quem sabe aquele momento era mais um domingo ou um dia qualquer na semana, para que, no sábado, para que aqueles judeus se encontrassem no templo e assim praticassem os seus rituais. Para muitos, talvez, não passava aquilo dali de mais um ritual de circuncisão de meninos que ao 8º dia deveriam ser levados ao templo. Isso era o que muitas pessoas estavam vendo. Isso era o que era o óbvio. Isso era o que apenas os olhos humanos eram capazes de ver. Para aqueles que estavam com uma visão, quem sabe, distorcida, não passou de uma tradição ritualística no templo. Não passou de apenas um carimbo, que nem o funcionário público antigamente ia lá, ele carimbava a sua presença. Não passou daquele dedo lá no relógio agora, digital, para comprovar que você estava lá. Não passava apenas de um ritual, de dizer, Senhor, eu vim aqui na tua casa para te adorar. Mas, de fato, estavam apenas o seu corpo, mas não estava a sua mente e o seu coração desejosos de verdadeiramente ter um momento de adoração ao Senhor, um momento de consagração de vida ao Senhor. Simeão, meus irmãos, viu além do que esses olhos naturais podem ver. Simeão viu a provisão de Deus para a salvação do homem. Quando ele vê aquele menino e toma em seus braços e o consagra, ele está vendo ali a provisão de Deus para a salvação do homem. Simeão enxergou o que a palavra de Deus já falava lá no Gênesis, que Deus enviaria aquele que iria ser o Salvador da humanidade. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos pelas lentes do Espírito Santo, através desta pessoa chamada Simeão, nós entendemos que Jesus Cristo é muito mais do que o povo hoje conhece a respeito dele. Jesus Cristo é a salvação, é a provisão de Deus para o homem. Quem sabe, muitos entram ainda nos templos das igrejas católicas e vendo aquelas imagens, vendo o menino Jesus, não passam de uma imagem de um menino ali, nos braços de Maria.
Mas talvez não seja muito diferente nas igrejas evangélicas, onde muitos entram na igreja com um propósito apenas ritualístico, ou sentem às vezes uma falta, mas não sabem exatamente por que vieram aqui. Mas gostam das músicas, gostam das pessoas, gostam do ambiente, gostam da palavra, mas não entendem que Jesus Cristo é a provisão de Deus para a salvação da sua própria vida. Queridos, Simeão naquela manhã viu o plano de Deus na busca do homem que havia se perdido. A palavra de Deus nos diz em Gênesis que Adão e Eva deliberadamente escolheram pecar, rebelar-se contra Deus. E nesse momento fez-se separação entre Deus e os homens. Nesse momento fez-se a distinção entre o homem pecador e o lugar de santidade que está diante dele para assim adorar a Deus. Não poderia mais haver esta comunhão perfeita que existiu antes do pecado. Fez-se separação. O homem foi destituído da glória de Deus. O homem, de maneira desgraçada, perdeu a bondade da salvação sobre ele. Era necessário que Deus providenciasse, então, agora, um Salvador para que houvesse a reconciliação, coisa que o Senhor já havia prometido há muito tempo, muito antes de ter criado Adão e Eva. Simeão viu a promessa de Deus se cumprindo, por isso ele expressa com toda a gratidão, quando ele diz nos versos 29 e 30, agora, Senhor, despede em paz teu servo, segundo a tua palavra, pois meus olhos viram a tua salvação. Eu entendo que esses que estão aqui e muitos que estão em casa puderam ver também um dia com os olhos espirituais, com a lente do Espírito Santo, te mostrando a respeito do teu pecado, da tua condição que havia sobre você, a escravidão em que você se meteu. Mas um dia, quando a graça te alcançou, tu viste além do que os olhos humanos podem ver. Simeão viu que o profeta messiânico profetizou, porque o menino nos nasceu, Isaías 6, 9, 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, como nós precisamos cada vez mais entender e ver pelos olhos espirituais que nós temos um maravilhoso conselheiro. Quantas e quantas pessoas estão precisando nesse momento, precisaram na semana passada, durante todo esse tempo, de uma palavra, de um conselheiro que seja maravilhoso. Nós temos esse conselheiro, quando ele nos deu a palavra para que nós pudéssemos então buscar em nossos momentos de angústia, de dificuldades, de aflição, um conselho perfeito, um conselho certo nas horas incertas. Nós devemos olhar com os nossos olhos espirituais para entender que esse conselheiro maravilhoso está conosco todos os dias a nos ajudar. Está disposto a nos aconselhar como nós devemos andar de maneira reta, de maneira em que o Senhor seja exaltado e que a nossa vida seja glorificada por causa disso. Simeão viu nas palavras de Isaías, refletido, encarnado naquele menino, o Deus forte. E quem pode nos separar desse Deus forte? Nada pode nos separar do amor de Deus, assim Paulo fala em Romanos. É esse Deus forte, como o Senhor próprio Jesus Cristo disse, das minhas mãos ninguém pode arrebatar as ovelhas que o Senhor me deu. Este é o Pai da eternidade. Simeão viu naquele dia a certeza e a garantia da sua eternidade, porque o Pai da eternidade estava em seus braços. E é o príncipe da paz, que nos dá a paz, não que esse mundo dá, que é uma paz falsa, mas uma paz que nos faz andar retos, ainda que o mundo esteja desabando diante de nós, mas de maneira incompreensível, nós ainda estamos de pé. E eu posso então aqui citar os meus irmãos que estão me ouvindo agora, irmão Davi, irmã Antônia, que têm passado por um momento de aflição desde 2019, e eu sei quanto o coração deles passam por angústia, mas estão de pé, porque o príncipe da paz tem colocado a paz em seus corações.
Falo à minha irmã querida Val, que tem passado também por dias difíceis, na saudade da sua filha querida, mas eu sei que o Príncipe da Paz tem inundado a sua vida com a paz que muitos não vão poder compreender, porque não tem a Cristo como seu Salvador. Sabe, Simeão viu o que outrora era mistério, conforme Paulo falou. Um mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprovidar a conhecer a riqueza da glória desse mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Simeão viu naquele momento o que estava oculto desde a eternidade, mas ali foi revelado o Cristo do Senhor encarnado, a salvação diante dele, e que nós também podemos ter, e que nós temos, aqueles que já confessaram a Cristo como seu Senhor. Sabe, Simeão viu aquele que de antemão já tinha conhecido, já tinha sido predestinado antes da fundação do mundo para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, conforme Pedro nos fala em 1 Pedro 20. Ou seja, meus irmãos, Simeão viu tudo isso e muito mais, que eu poderia citar aqui uma manhã inteira, citando coisas que Simeão viu pelos olhos da fé, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo estava sobre ele. E nós temos tantos testemunhos, relatos aqui bíblicos, registrados na palavra do Senhor, que muitos homens tinham o Espírito Santo com eles. Os apóstolos, quantos textos nos falam que eles, cheios do Espírito Santo, proclamaram as verdades do reino do Senhor. Os profetas, movidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, profetizaram a respeito da vinda de Cristo. E tantos outros, meus irmãos. Nos parece que essa é a lente que nós precisamos ter para entender as coisas espirituais que os nossos olhos não conseguem ver, além da obviedade. A lente que nós temos é o Espírito Santo, que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Segunda coisa que Simeão viu naquela manhã, e eu quero partilhar com vocês essas duas coisas. Segundo lugar, Simeão viu a Jesus como a luz do mundo. Versículo 32 diz: luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel, qual ele foi preparado, Preparaste perante, 31, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Parece que naquele momento, nos olhos de Simeão, ressaltou mais uma vez as palavras do profeta messiânico Isaías. O povo que andava em trevas, Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quando Simeão viu aquele menino, viu a luz do mundo, Simeão estava dizendo: quem sabe para mim e para você, que nós também vimos a luz do mundo. Porque nós andávamos como esse povo, o povo que andava em trevas. Nós éramos parte de um povo que andava em trevas. Estávamos presos nas masmorras do inferno. Mas a luz resplandeceu em nossas vidas e nos libertou do império das trevas. O Senhor fez conosco foi isso, nos tirou do império das trevas, de um buraco escuro em que nós entramos, onde o nosso pecado nos amarrava, e o Senhor nos arrancou de lá e nos levou com sua graça, com seu amor e misericórdia, para o reino do Filho do seu amor, o reino em que o Pai das luzes nos acompanha em todo o tempo, que é o nosso Deus forte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza.
O Senhor Jesus, dizendo aos seus discípulos, disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, que bênção é poder dizer que nós andamos na luz, que nós não estamos mais nas trevas, porque aquele que anda em plena luz não há tropeço em sua vida, não anda caindo, não se perde na escuridão. A cegueira espiritual está ligada à falta dessa luz divina, pois quem anda em trevas anda em tropeço. Quem anda em trevas é porque não conhece a verdadeira luz. O apóstolo João nos diz: se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vejam quanta coisa Simeão viu no momento ímpar na vida dele, e que nos mostra como nós podemos olhar além dessas coisas terrenas, dessas coisas superficiais. Nós podemos nos aprofundar em conhecer mais aquele que é a salvação do mundo, aquele que é a luz do mundo. O apóstolo João também nos afirma que Cristo é a luz dos homens, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. João 1, versículo 4 e 5. Meus queridos, eu quero dizer para você que nós devemos enxergar com as lentes espirituais e andarmos com Cristo, onde Ele dissipa toda a treva, toda a escuridão, todo o medo, e nos conduz em uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida em que a gente não se conforma com o pecado, e quando nós pecamos, logo nós sentimos o peso do que é afrontar a santidade de Deus. Isso nos incomoda e nós devemos então chegar à luz e pedir perdão pelos nossos pecados, porque se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, o povo padece nos dias de hoje, mas padece porque não conhece a Deus, não conhece a sua palavra, não entende, não consegue ver, porque as lentes do Espírito Santo ainda não os fizeram enxergar a provisão de Deus para a salvação do homem. Eu sei que você conhece muitos, eu sei que no seu coração, na sua mente passa quantos amigos você tem e que não conhece a Deus, e como você precisaria falar a esses tantos também. A palavra nos diz, no Salmo 119, 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, nós temos tudo o que é necessário para andarmos na luz. Andarmos de maneira em que os nossos pés não tropecem, porque nós temos o Salvador que nos levou para a sua maravilhosa luz, e nós podemos caminhar de maneira em que o Senhor é exaltado, e nós sentimos plena satisfação em servi-lo e andar com Ele. Um dia, conforme o apóstolo Pedro disse, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós podemos e devemos mostrar isso no nosso viver, no nosso caminhar, no nosso agir. Meus irmãos, vocês que estão aqui e os que estão em casa, diante do que a palavra nos mostrou, somente é possível enxergar além do que é superficial, além do que é óbvio, se o Espírito Santo nos instruir, e assim ver além do que os nossos olhos podem ver. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que a sua palavra tenha falado ao teu coração, assim como falou ao meu coração, e que o Senhor nos abençoe cada vez mais a enxergar a provisão de Deus na sua salvação, através do seu Filho Jesus Cristo, no ato que Ele realizou naquela cruz, nos dando perdão e vida eterna com Ele. Isso que nós vamos fazer agora, nós vamos celebrar ao Senhor através da Santa Ceia. É exatamente o que este velho ancião, Simeão, viu naquela manhã. A salvação do Senhor, viu a provisão de Deus, a luz que nos traz esperança e vida eterna, o Senhor Jesus Cristo.